Pode começar. Hello, everyone. Initially, I would like to thank Alfredo for inviting me to mediate this lecture. Our guest is José Higuera from the University of Porto in Portugal. I thank you, José, for being with us at this Congress and delivering your lecture. I will briefly expose some topics from your academic life. The research of José Higuera focuses on the study of conceptual transformations in the history of science and philosophy from a long-term perspective. There are two main topics: the historical condition of concepts and their transdisciplinarity and transcultural nature. He has published works and papers showing the factors of regressive continuity from modern to medieval in terms such as the mathematization of nature, the theory of knowledge, the representation of sciences, and their performing transformation. He mainly focused his research on the Iberian region with a view to tracking the dissemination of the philosophical tradition and the use of scientific instruments from the Middle Ages to modernity. Recently, he has broadened his research to include transatlantic exchange between European scholastic Baroque and the academic institutions founded in the American territories. José Higuera will give us the lecture Per sensibiles figuras, the eruption of diagrammatic eloquence in medieval thought, a erupção da eloquência diagramática no pensamento medieval. I will now hand you over to you, José. Please. Thank you very much, André, for this presentation. I want to present my paper in English. I'll do in Portuguese. I think that if I come from Porto and if we are among Brazilians, I think it's a good point to speak in Portuguese. No? Okay, let me share my screen and I start right now. Let me see how to do this. Do lado da mãozinha, Sim. embaixo, perto daquele quadradinho, aquele retângulo, sim, aparece. Pronto. Permitir. Pronto. Estão agora a ver, sim, né? Sim. Pronto, vou colocar em modo apresentação. Ok. Suponho então que estão a ver o primeiro slide, não? Então, muito obrigado pela invitação da Sociedade Brasileira de Filosofia Medieval para fazer essa palestra, essa lecture neste congresso. E, bom, principalmente eu vou apresentar um tema que, como já introduz o Andrei na apresentação, tem a ver com essas transformações dos instrumentos visuais ou dos instrumentos para visualizar o conhecimento na Idade Média. Eu vou começar com um exemplo que é talvez modélico do que vou apresentar nessa palestra. Essa imagem que estão a ver é do Rothschild Canticles. É uma reelaboração visual do século XIV de uma conhecida, de uma conhecida sentença do Liber Vigintiquatur Philosophorum, que diz que Deus é uma esfera infinita cujo centro está em todas as partes e a circunferência é ilimitada, não se pode achar um lugar para ela. É curioso, mas do lado dessa ilustração, nesse livro, que é realmente um livro devocional, um livro de orações, nós encontramos uma reelaboração, e é que fala do centrum meum ubique,
Quer dizer, não somente diz que há uma definição de Deus desde um ponto de vista visual, representativo de um círculo, de uma esfera infinita, onde o centro está em todas as partes, mas também indica que há uma possibilidade de atribuir a uma entidade, nesse caso, Deus. É interessante ver como há uma tradição por trás dessa representação visual. E eu vou tratar nessa palestra, nessa conferência, de mostrar precisamente, de tentar mostrar precisamente como é que acontece essa relação entre os conteúdos de uma disciplina específica, nesse caso, os conteúdos que estão ligados com a geometria, com a definição do que é um círculo, uma esfera, e as representações quase metafóricas, translativas, transsuntivas, que vão para a representação de conteúdos teológicos. E temos muitos casos, não só dessas duas disciplinas, mas também que se mostram mesmo no título dessa conferência. Por quê? Porque quando falamos de eloquência, pensamos imediatamente na retórica, e ainda que a retórica teve como, na época antiga, no medieval, muitos críticos, também tinha alguns autores que defendiam o uso da eloquência, quer dizer, de um adornar, de um colocar color, né, as expressões linguísticas para persuadir, para convencer e algumas vezes até para demonstrar. Então, acho que se pode aplicar o termo eloquência nesse caso, também a as figuras, as representações visuais, e por isso essa elaboração de por meio de representações sensíveis, que podem ser visualizadas, que podem ser percebidas, persuadir ou gerar a possibilidade de um conhecimento segundo a qualidade dessas imagens. E vamos tentar ver como os autores que vou apresentar a continuação tentam, desde suas próprias disciplinas, falar dessas representações. Como vemos aqui na representação do Rothschild Canticles, temos um triângulo no centro do círculo. E nós encontramos um comentário de Alain Delille, onde ele trata precisamente essa sentença do Liber Viginti Quatur Philosophorum, e então especificamente fala desse triângulo. Então nós sabemos, como o texto do Rothschild Canticles não pertence aos círculos acadêmicos ou escolásticos, não pertence mais aos círculos aristocráticos da Bretanha ou do norte da França, não sabemos com certeza se aquele autor que fez a representação conhecia aquela ideia da unidade de Deus e, ao mesmo tempo, da Trindade. E como aquele triângulo, como diz o Alain Delille, se encontra impresso no mundo todo. Quer dizer, essa capacidade de gerar semelhanças. Uma dessas semelhanças poderia ser a representação gráfica, não é? Esse impressit mundo pode ser tanto na natureza como no próprio desenvolvimento do conhecimento humano e na sua representação. Sobre essa mesma ideia de uma circunferência, inspirada também nos textos bíblicos da Sacra Página, Boaventura diz que aquele círculo pode representar o ponto de início e o ponto final, essa circularidade, aquele fechamento, né, da circunferência sobre si própria, que pode ser uma representação também da unidade divina, mas ao mesmo tempo das relações entre as pessoas da Trindade. Mas é interessante aqui que ele utiliza também aquela ideia de uma similitude expressiva, quer dizer que nós temos uma semelhança icônica, né, nessa expressão da circunferência. E essa semelhança icônica, ainda que está num estágio, se pode dizer, um estado linguístico, também consegue ter umas expressões representativas visuais. E é curioso que se nós nos aproximamos, se vemos com cuidado a imagem, o que vemos é
um triângulo que se forma entre as três pessoas que estão ao redor do círculo, não? Ainda que não é um círculo com uma circunferência ilimitada e com um centro em qualquer parte. Ainda que não é essa representação, senão que é uma representação de um círculo normal, vemos que há três pessoas que se unem aí, né? Essas representações que achamos, se vemos por trás dos raios que estão na circunferência, temos aí, né, a união dessas duas pernas que estão por trás e as asas do espírito que estão a se ligar com, a dirigir no final, as pontas das asas, as pessoas que estão a estender suas mãos nessa representação. Então, qual é a finalidade, então, desse exemplo e os que vamos ver? Em primeiro lugar, deixa que isso não avança. Pronto. Em primeiro lugar, vemos que há um estado pré-diagramático e pré-visual, quer dizer, que as questões que se tratam nas distintas disciplinas, a partir dos comentários, a partir de interpretações, tanto dos textos da filosofia antiga, que podem ser de distintas disciplinas e também da Sacra Página, e também as glossas, né, aqueles comentários que aparecem interlineares, em alguns casos, sobre a Sacra Página, onde se desenvolve aquelas ideias de que existe uma possível percepção icônica, quer dizer, por semelhança, né, do que se está a falar. Né? E é possível, então, que nós possamos pensar que ligada com essa primeira retórica, quer dizer, com essa linguagem bem elaborada, uma ideia de apresentação visual daqueles conteúdos e daqueles significados. Como nós podemos identificar essa relação entre uma retórica visual, aqueles conteúdos das linguagens que são de maneira apropriada apresentados para que eles sejam persuasivos, demonstrativos e em que inclusive possam ter uma condição, né, de conhecimento. O dizia o Cícero em De Inventione, se a sapientia não tem a eloquência, então pouco pode avançar nas coisas públicas, mas a eloquência, sim, a sabedoria, pouco pode fazer, realmente pouco pode avançar e quase que não tem conteúdo nenhum. Então, esse é o problema da relação entre a eloquência e a sapientia, a sabedoria e a eloquência, é uma coisa que está presente, sobretudo, na recepção carolíngia de Nuptis Philologiae, que é de Marciano Capella, onde a eloquência, que é o Mercúrio, começa a ter uma relação com o amor à sabedoria e esse ascenso que acontece desse casal e como conhecem a todas as irmãs de Mercúrio, que são as artes liberais, como começa a ligar a sapiência e a sabedoria. Pode que, de alguma maneira, os comentários de Marciano Capella ficaram nesse contexto do Renascimento carolíngio, mas eu acho que chegaram e há testemunhos de comentários sobre o Marciano Capella, mesmo no século XII, alguns comentários atribuídos ao Silvestre, mas realmente aquele comentário ainda está em dúvida se pertence a ele. Outra coisa que também há no texto da retórica de Aristóteles, e é sempre uma expressão que há que colocar entre aspas, é que quando há um uso da metáfora, quando especifica esse uso no livro 3º, capítulo 2º da retórica, ele diz que o retórico ou o orador, nesse momento, se comporta com o uso de metáforas, com o uso de imagens, como se colocasse frente aos olhos das pessoas que estão a escutar, da audiência, coloca frente a elas aquele significado que procura transmitir. Então, ainda que não é um estado, né, ainda não é um estado visual, ainda não é uma expressão representativa de uma imagem, o que vemos é que há, por uma parte, a procura de uma ferramenta que está na linguagem, porque a retórica, se nós vemos a linguagem que ela tem, se fala de figura
e se fala de esquemata, o tempo todo está a utilizar figuras e esquemas mais respeito à linguagem, o que vemos também é que a pretensão de um bom discurso retórico, que seja eficiente nas coisas públicas e que tenha um conteúdo em relação às disciplinas das artes liberais, pode funcionar como alguém que coloca frente a nossos olhos um significado e aquela expressão é realmente eficiente. Essa ideia pré-diagramática é o que está por trás do nosso diagrama do Racial Canticles. Por quê? Porque antes desse diagrama, no século XIV, temos toda uma tradição que transmite aquela sentença, mas há uma urgência de colocar frente aos olhos de alguém, de uma audiência, de um leitor, aquela imagem e representar aquela metáfora, aquela translação que se faz desde a tradição que não é diagramática, que não é imaginativa, mas que vem da linguagem e que precisa, que chama aquela representação. E o que acontece é um bocado, quer dizer, há uma sabedoria por trás dessa imagem, ela chama uma ferramenta da eloquência, quer dizer, procura essa unidade para fazer ser mais eficiente a comunicação, se puder falar dessa maneira, mas também por colocar frente aos olhos dos leitores, da audiência, aquela imagem. Como nós podemos falar, então, dessa eloquência diagramática, em que pode consistir aquela análise dessas ferramentas, dessas imagens? Se nós, por exemplo, temos em conta, e esse é um exemplo da teoria do conhecimento, do Santo Anselmo, em um monologium, o que nós estamos a ver aqui é que, quando ele fala da imagem do homem, para pensar não só no homem singular, mas também no universal, ele diz exatamente onde é que está, na figura imaginada e também na imagem corporal, onde é que está o conhecimento, e ele, naturalmente, vai dizer, no conhecimento da alma racional, onde nós achamos a universalidade, né? A geralidade. Mas é curioso, é interessante que ele tome quase um dos exemplos que está no primeiro capítulo das categorias, quando se diz que nós temos conhecimento de um singular ou de uma definição de homem pelo indivíduo que nós podemos ver, perceber de maneira singular, mas também por meio de uma imagem do homem. Se diz que essas linhas de Aristóteles são uma tradução errada de um termo grego que pode significar tanto o homem como a imagem do homem, ou o homo pictus, o homo que é pintado numa parede. Mas, de qualquer jeito, aunque Anselmo não fala exatamente nesses termos, ele diz, quando nós vamos pensar o que é o conceito do homem, então estamos frente a um singular natural e outro possivelmente que é artificial, que é uma imagem reproduzida daquela imagem natural. Então, o que temos aqui? Temos uma exégese visual, quer dizer, uma interpretação sobre a percepção visual, tanto do objeto natural como do objeto que é percebido, né? Que pode ser pintado, né? Ou daquela figura que nós imaginamos. Então, esses três níveis estão aí, sempre estão presentes essas metáforas visuais. E, naturalmente, em toda a linguagem, toda a tradição das capacidades internas, dos sentidos internos da alma, encontramos aquelas metáforas de projeção de imagens ao interior das faculdades, mas também em relação àquele exterior, quer dizer, a uma produção artificial de imagens que são de caráter público, e por isso nós falamos aqui de eloquência, porque essa facilidade, essa fluência, essa fluently, não é? da linguagem visual é a que permite uma compreensão que deve estar sempre regida, né? Sempre deve obedecer, seguir os parâmetros de um conhecimento, de uma racionalidade, de um discurso, né? Restrito a uma certa disciplina, como vamos ver.
Temos outro exemplo interessante aqui, mas que tem a ver mais com a narrativa das figuras, né? Quer dizer, aqui o Scott Derrick lembra nesse parágrafo o Dédalo, e aquele homem que, com suas asas, sobe aos céus. E então, o que diz o Scott é, pronto, isso pode ser uma metáfora eficiente, né, para exemplificar, né, as virtudes né, celestes ou divinas. Mas ele diz, mas nós não temos, né, uma percepção, ninguém conhece um nome com penas, quer dizer, com asas, e que possa voar, né? Então, essa ideia do voo do homem e suas penas, que ele admite que está dentro de uma narrativa figurativa, não é compatível com a natureza mesmo, né, dos objetos que nós conhecemos de maneira cotidiana. Não há um homem com asas, não há um homem que possa voar. Então, aqui nós vemos que sim que há, e essas são duas coisas que hay que ter em conta, uma leitura próxima, feita bem de perto das figuras, dos significados delas, e depois uma leitura distante que vê a geralidade daquelas figuras. Pode ser respeito a uma narrativa, como no caso da história do Dédalo, ou pode ser respeito à teoria mesmo do conhecimento, que diz quais são as imagens que estão ligadas com, por exemplo, o conhecimento geral do que é a essência do homem. E qual é essa conexão que há entre elas, entre a imagem que está dentro da alma, a imagem que está fora e que reproduz, por semelhança, a imagem do objeto natural e a mesma percepção que temos da imagem do objeto. Né? Essas três diferenças são claras e os autores medievais abundam nelas, mas o que acontece respeito às imagens, à produção das imagens artificiais, aí onde eu gostaria, né, de sublinhar e de indicar quais são essas distintas variações daquela possibilidade de uma eloquência diagramática. Em primeiro lugar, voltando de novo à Scott Derrick, temos uma ideia clara, e é que uma das primeiras figuras, e as primeiras figuras ligadas com um conhecimento e com uma disciplina específica, são aquelas da geometria e da matemática. E nesse caso, o que diz o Scott Derrick é que ainda que há um conhecimento do que é um triângulo por meio de uma imagem, essa imagem não tem, por definição, o conteúdo próprio do conhecimento do que é um triângulo. Então, esse triângulo, como diz aí, que não é o triângulo fantástico, quer dizer, aquele projetado, né, pelo phantom, né, da imaginação, que depois descende, como dizes, a memória, como se estivesse a falar, né, da sequência dos sentidos internos. De qualquer maneira, está aí para mostrar a memória, e está aí para mostrar, por meio de uma figura sensível, aquele conteúdo, aquela definição do que pode ser um triângulo. Né? Então, essa capacidade para definir que é um triângulo com uma definição geométrica e seus distintos exemplos é uma coisa que é um tema interessante, que é desenvolvido por Scott Derrick, mas que também é desenvolvido em outras disciplinas. É o caso de Johannes de Muris, de música especulativa, que para reproduzir como são as consonâncias dos distintos sons, ele diz que vai usar figuras sensíveis que gostam muito aos matemáticos, porque ajudam a mostrar ao intelecto a verdade, o conhecimento, né, daquelas consonâncias, mas, sobretudo, porque permitem um juízo aos sentidos, nesse caso, a vista e o ouvido.
Então, é interessante ver, de novo, que eles conhecem bem esse processo do que é reduzir um conteúdo de um conhecimento, uma imagem, para que a percepção, para que nós, com essa percepção dessas imagens, dessa representação desse conhecimento, possamos julgar o conteúdo. Como é que está nessas imagens, está mostrado esse conhecimento. Então, é interessante ver essa comparação e essa consciência de o uso figurativo, um instrumento, né, para o conhecimento. Por último, há uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Raimundo Lúlio, é as aplicações práticas nas artes mecânicas, né, desse tipo de projeção artificial, né? O que diz aqui Raimundo Lúlio, e ele estabelece uma semelhança entre o que ele considera são os primeiros degraus da escala dos seres, o vegetativo, o elementativo, o intelectual, o vegetal, o animal. Então, ele identifica cada um deles com o exercício de uma arte prática diferente. Então, se o elemental obriga a criar de maneira artificial, por exemplo, os vestidos para se proteger do frio, né? Os vegetais, pronto, el viver rodeado, né, em uma natureza vegetal estimula a elaboração, né, de medicinas, né, a partir dos vegetais. Mas quando fala já do que é sensual, quer dizer, o que tem que ver com os sentidos, diz o Raimundo Lúlio, tem relação com... Está me ouvindo ainda? Que eu não consigo vê-los. Sim, sim, sim. Pronto, Estamos, obrigado. Ótimo. É que tive um som aqui no computador, achei que teria tido alguma queda a reunião. Pronto. Então, o que diz então o Raimundo Lúlio é que no sensual há uma arte edificatória, quer dizer, há uma possibilidade de, nessa arte prática, de criar figuras ornamentadas, adornadas, e também outro tipo de instrumentos. E, sobretudo, porque essa, como que pela capacidade imaginativa que também tem o ser humano, que já está na concepção de Raimundo Lúlio, que é uma natureza imaginativa, e nós sabemos que os medievais estudavam essa natureza imaginativa não só nos seres humanos, mas também nos animais, nós temos a facilidade de gerar imagens. Então, já depois, ele diz, claro que não são os hábitos racionais, são os que nos levam a conhecer já aqueles princípios máximos, né? Nesse caso, ele se refere a fides, spes, et caritas, justitia, quer dizer, as virtudes divinas. Mas é interessante que ele acha que sim que há uma aplicação, né, na relação do homem com a natureza, de umas artes que, de maneira prática, estabelecem aquelas figuras belas e, né, com uma beleza e com uma ordem, né? E pronto, e que são instrumentos. Não sabemos até que ponto esses instrumentos sejam instrumentos de conhecimento ou instrumentos que, como diz ela, no caso das artes mecânicas, servem ao bom viver dos seres humanos. Então, ao redor dessa primeira apresentação, desse work in progress, do que pode ser uma eloquência diagramática, que fura os distintos limites das disciplinas medievais, vou colocar algumas questões nesta conferência para vocês apreciarem qual é minha perspectiva neste caso. É interessante que um dos primeiros exemplos de uma representação diagramática sejam as divisões das disciplinas medievais. Eu trouxe esse exemplo do Alcuinos de York, sobretudo desse manuscrito, porque, e os lógicos vão gostar muito disso, os especialistas vão gostar muito disso, porque na divisão das disciplinas de Alcuinos de York, a lógica, né, abrange a dialética e a retórica.
volto de novo a lembrar aquela discussão ao redor do valor da retórica. Naturalmente, há críticos, né, que acham que a retórica só é adornar e persuadir por meio do engano. Mas há outros que pensam que a eloquência pode ter sabedoria. E a eloquência pode ser demonstrativa. E um deles era o Alcuínos de York. A primeira, talvez, a forma de diagrama que nós conhecemos, onde se aproveita as representações visuais, é precisamente nas divisões das ciências. Simplesmente para simplificar de novo, coloco o texto do Alcuínos de York, da dialética, do lado das representações. E então o que nós vemos é que ou há bipartições ou há tripartições, né, das disciplinas, mas no caso da lógica, sim, implicar demais numa discussão se a retórica e a eloquência podem levar à sapiência, indiretamente o Alcuínos, talvez pela herança, né, e talvez o conhecimento de Nuptes, de Marciano Capella, coloca a retórica por baixo da lógica, quer dizer, a retórica pode ter uma força demonstrativa. E, bom, simplesmente para chamar a atenção sobre as imagens que já há nos textos medievais, que essa imagem provém do Isidoro de Sevilha, bom, entre outros. Qual a diferença entre a dialética e a retórica? Isso é o terceiro parágrafo, as primeiras duas linhas. Que a primeira é a mão fechada, né? A dialética é a mão fechada e a retórica é a mão aberta. Quer dizer, já um recurso, né? Como estava aí na primeira apresentação dos primeiros slides, onde essas imagens têm essa capacidade de ensinar, de ser quase que didáticas. Né? E pronto, se estão na linguagem, por que não colocar também nas imagens? Então, agora, como está aí claro, há uma divisão da ciência, pronto, o texto se estende mais sobre esse assunto, e eu queria só ver que aquela ideia da persuasão, a persuasão idônea, que é a busca de conhecimento, é o que mais chama a atenção do Alcuínos de York. Mas vemos esse mesmo esquema reproduzido nos distintos tipos da retórica. Isso já é um manuscrito del De Inventione de Cícero, mas, uma vez mais, há uma representação que recorre a essa divisão para mostrar as três variedades, né, os três tipologias da retórica, a demonstrativa, a deliberativa e a judiciária. E, bom, depois temos várias páginas desse manuscrito, onde cada uma delas se desenvolve em distintos branches, em distintos divisões, tanto assim que eu coloquei aquele texto do Teodulfo de Orleans sobre a divisão das ciências, aquele poema, onde ele tenta sublinhar esse caráter divisório das ciências, como se essas ciências fossem uma árvore, né? E onde achamos que nessa árvore há umas folhas, dessas folhas e dessas ramas penduram-se os frutos, e isto é o que nos dá a possibilidade de compreender, né? E aquelas folhas representam a possibilidade de compreender, e o compreender é como os frutos que estão aí pendurados dessa árvore. E vemos que está nos esquemas, né? Os esquemas têm essa tendência a mostrar-se de uma maneira vegetal. Então, agora temos uma coisa que funciona de uma maneira didática, de uma maneira demonstrativa, porque é um dos tipos da retórica, mas, de novo, esse recurso a uma figura que pode ser descrita, como eu chamei a atenção no início, desde os distintos pontos de vista que oferece a imagem, né? Desde sua semelhança, como objetos naturais, como conteúdos científicos, e a própria interpretação que nós damos da função dessas imagens em relação ao conhecimento que podemos adquirir e que podemos ensinar ao mesmo tempo. Isso aí acho que é uma das funções mais interessantes das imagens e dos diagramas
essa transmissão sensível do conhecimento e que está presente em distintos casos. Vamos mudar da divisão das ciências e da divisão ao interior da retórica e de todas as suas figuras, porque é interessante ver que nesses manuscritos as figuras também estão representadas de maneira diagramática, então são figuras dentro de figuras, que é uma coisa muito, muito interessante. De novo, vou mostrar também aquela ideia da eloquência, mas já num crítico, precisamente, da retórica, que é o Guilherme de Conques, que ele realmente é muito cético ao redor da possibilidade de que uma retórica possa ensinar realmente, não? Ainda estão por aí? Oi? Com certeza. Oh, Com certeza. Obrigado. Então, aqui um diagrama mais da divisão das ciências, onde vemos que está a eloquência acima. Não está aparecendo para nós, José. Dime? Diz? A tela, a imagem não está aparecendo. Só tiraste uma e não colocaste outra. Deixa eu ver. E agora aparece ou não aparece? Ainda não. Ainda não. Ah, por isso. Por isso é que acontecia alguma coisa. Deixa eu ver. ¿Ves? Tá. Uma ventana. Por isso caiu. Agora sim. Agora está, não é? Pronto. Sim. Volta de novo. Isso. Obrigado, Fred, que vi que deixou de partilhar, não sei porquê. Então, temos outro caso de uma divisão das ciências, onde temos um crítico, né, da relação entre a sapiência e a eloquência, que claramente coloca a eloquência do lado das artes da linguagem e a sapiência do lado das disciplinas práticas e teóricas, e onde apresenta o valor, sobretudo, da sapiência, essa ideia de que realmente só se fixar na linguagem e na eficiência da comunicação e da persuasão pode ser pobre, né, de conhecimento e de sabedoria. Mas, apesar disto, o manuscrito mantém um esquema de divisão das ciências, onde sapiência e eloquência, né, onde essa divisão das ciências, como está aí dito, voltam a apresentar esse debate, quer dizer, essa imagem é só para apresentar que, ainda que estão presentes nas divisões das ciências, temos como uma concorrência entre sapiência e eloquência, que não está muito tematizado ao redor da linguagem, não está muito tematizada na linguagem, mas que do lado das imagens ainda falta um estudo mais aprofundado de onde estão os defeitos precisamente dessa relação entre eloquência e sapiência, se ela é necessária ou ela não é, se em algum momento a eloquência pode ser demonstrativa ou em algum momento pode ser parte do exercício dialéctico, né? Então aí, pronto. Ainda que o Guilherme de Conques dá mais importância à sapiência, dá mais importância às disciplinas contemplativas, de qualquer jeito, não deixa do lado a eloquência e as disciplinas, ou as artes da linguagem. Depois da divisão das ciências, vamos ir sobre já alguns exemplos como o que vou apresentar, que são mais sobre como coligar e mostrar relações nos estudos sobre as faculdades do conhecimento, as faculdades internas, as faculdades externas e a configuração da alma. Temos aqui um exemplo do comentário da Metafísica de Roger Bacon, onde aparece aí por baixo, né, um esquema de linhas, um esquema divisório similar aos esquemas de divisão que tínhamos nas distintas disciplinas. Aqui é muito interessante ver que a questão principal dessa questão que está tratado o Bacon é
se o conhecimento de uma situação singular na natureza, um experimento, que é o termo que utiliza, pode oferecer um conteúdo à ciência. Quer dizer, há duas maneiras em que pode ser. Pela observação dessa sequência de experimentos, dessa sequência de experiências, e outra pela corroboração, né? E isso parece uma afirmação muito moderna, mas o Bacon tenta dizer assim, desse conhecimento que há por trás dessas situações experimentais singulares que nós temos. Né? Então, ainda que é um comentário metafísica, a primeira reflexão na primeira questão, numa das primeiras questões desse livro, é sobre a experiência. Então parece que o copista, baseado na enumeração das capacidades da alma para ter contato com essa experiência e a geração de conhecimento a partir dessas experiências, o uso do termo e o conhecimento do uso do experimento, então estabelece essa divisão que, infelizmente, na edição da ópera Actenus, não aparece, claro se ela é própria do texto do Bacon ou é um desenvolvimento posterior do texto do Bacon. Quer dizer, aqui, quem faz o esquema toma o trabalho, ou se faz o trabalho de desenvolver cada um dos conceitos que cita o Bacon ao redor de como funciona a especulação ou o conhecimento, né, geral ou universal a partir de experiências singulares nesse esquema. Eu chamo a atenção, sobretudo, que não fica claro no esquema da edição contemporânea, mas parece que sim no manuscrito, que o copista, se olham para a página completa do manuscrito, tira com uma linha, né? Tira com uma linha os conceitos que ele quer apresentar nessa divisão, com o omnis habitus anime speculativo. Então, primeiro, se refere àqueles que têm a ver com o tempo, né? E, além disso, também com aqueles que têm que ver com os hábitos que se referem à docência, né? Ao ensino, e também os que estão os hábitos que têm que ver com a procura de fins e de finalidades coletivas, e também com a finalidade própria da sabedoria. Mas, se nós vemos, né, cada uma das pequenas linhas desse esquema, cada é um conteúdo específico do texto do Bacon, e, além disso, leva a cada uma das coisas que depois vai desenvolver ou vai apresentar em outros lugares destas questões e em outros lugares da sua obra. Porque é muito importante ver que, do lado das experiências individuais ou experiências singulares, estão aquelas que estão ligadas com os principia, quer dizer, com a relação entre essas experiências singulares na natureza com os princípios mais gerais de seu conhecimento. Uma relação de experiência e demonstração que o esquema tenta mostrar e que, infelizmente, pela edição que nós vemos, ainda que está transcrita, não vemos como é que essa disposição desse quadro aparece dentro do manuscrito e se realmente é do Bacon ou é uma coisa feita pelo mesmo copista que decide abrir, né? Com essa divisão das capacidades dos hábitos especulativos, decide abrir os distintos conceitos, os distintos conteúdos para facilitar a memorização, para facilitar a apreciação de cada um deles e, sobretudo, quando vá para o seguinte esquema, que é o que mostro aqui, onde, outra vez, quer recobrar aqueles hábitos especulativos anteriores e coloca de novo hábitos, mas já não especulativos, mas que ele chama de hábitos
da anima intelectiva, ou anima intelective. De novo, nós temos uma boa forma de lembrar cada um dos conceitos colocados nesse texto, mas, sobretudo, o contraste entre o que o Bacon procura mostrar entre um conhecimento baseado numa experiência, no contato com o sensível e aqueles princípios que nós queremos demonstrar a partir do nosso contato com as experiências individuais, né? Então, pronto, é uma maneira de sublinhar aquilo, de indicar aquilo e fazer mostrar isto de uma maneira muito mais didática, muito mais acessível. E é uma ferramenta muito interessante, ainda que nós vemos que ela está referida ao texto como uma ampliação dele, como uma enumeração que nós podemos ter em conta, né? Isso respeito aos estudos sobre a alma. Agora, se nós vamos agora sobre as experiências particulares, aquelas de que falava Bacon, que estavam numa parte desse diagrama de divisão dos hábitos da alma, podemos ir à nossa experiência do tempo e do movimento. Aqui temos uma representação de uma experiência individual específica, né? Ainda que pertence ao Dragmaticon Philosophiae de William de Conques, eu uso uma cita da esfera de Roberto Grosseteste, onde ele diz que, claro, nós como experimentamos os movimentos, né, da Terra e também como nós experimentamos os movimentos dos outros corpos que estão no céu. Nós os experimentamos como se eles fossem um círculo. E, claro, já há uma representação no Dragmaticon que tenta fazer essa mesma representação. Assim como nós experimentamos isso, diz aqui Grosseteste, alguém no Dragmaticon diz, pronto, vamos representar essa experiência de apreciar, né? Essa é, no Dragmaticon, aquela experiência que temos duas cidades e também os distintos meridianos, quer dizer, as distintas latitudes de onde se pode apreciar o movimento do Sol, e como temos duas cidades, não? Duas quíbitas, uma a ocidente e outra a oriente, e cada um vai ver o percurso do Sol como se estivesse nesse caminho, nessa trilha que é aparentemente redonda, circular. Então, assim como o Scott Deruygen dizia, não é impossível poder ter um conhecimento, uma imagem, né? Sabemos que um nome com asas e que voa é impossível na natureza, mas embora nós acreditamos que essa figura pode representar os significados divinos, também podemos ter figuras que representem nossa experiência das coisas da natureza. E, nesse caso, a observação do curso do Sol desde distintos pontos de vista, porque também há que ter em conta que, nesse diagrama, quando se diz superfície terra, já se tem em conta que se tu estás perto daquele primeiro horizonte, tua percepção do caminho do Sol vai ser diferente se tu estás para cima daquele horizonte. Não é? Já alerta sobre os distintos meridianos, quer dizer, as latitudes, onde essa observação vai ser mais ampla ou mais reduzida. Mas nós temos um instrumento imaginativo que transmite aquilo. Uma das coisas mais interessantes dessa observação do caminho do Sol é quando nós apreciamos, e não sei se estou com o tempo suficiente, se tenho tempo para continuar. Não levo o relógio, Alfredo. Olá? Sim, pode continuar. Tem mais Sim. 5 Não sei minutos. quanto tempo tenho agora. Pode ser mais 5 minutos? Mais 5 minutos, perfeito. Então, uma das coisas que eu queria mostrar aqui é, sobretudo, que nessa experiência, e tenho muitas coisas mais para mostrar, por isso eu perguntava o tempo, é que nessa experiência que já mostrou o Guilherme de Conques em Dragmaticon e que assinala o Grosseteste, temos a experiência da
como nós vemos o percurso do Sol e dos corpos celestes, agora nós também temos uma visão aparente, né? Pela altura do Sol nas distintas épocas do ano e diferenças, né, dos movimentos da Terra, do Sol e da Lua. E então, aquela ideia ilusória de que há um movimento do Sol que está para cima de nós e que está em cada uma das épocas do ano a uma distinta altura, já foi representada em uma imagem que quero mostrar aqui, que é do Liber Floridus, de Lambert de Salomé, onde esses três sols que estão aí, esses três sols que estão acima, são os mesmos desta imagem da altura do solstício, o vernal equinox, o equinócio de primavera, e o winter solstice. Aqui está, nós temos essa mesma representação, essa mesma altura do Sol, uma experiência que nós temos de uma maneira, intuitiva, imediata, visual, frente aos fenômenos naturais, está aqui representada, né, para alertar ao leitor do Liber Floridus de que qual é a altura em que pode encontrar o Sol. E depois, naturalmente, vemos que isso aqui se transmite. Essa circularidade se transmite à expressão de outro tipo de imagens, onde as imagens tentam representar completamente tanto os calendários, quer dizer, os calendários e a divisão de cada um dos passos dos meses, de acordo com a situação do Sol respeito ao zodiaco, e se reproduzem depois em outras figuras que já não se referem aos dias do ano, e se referem aos calendários, nas posições do Sol, em cada um das épocas do ano, mas que estão cheios de outro tipo de conceitos. Por quê? Porque já essas figuras são suficientemente úteis para fazer essa transmissão, são suficientemente conhecidas para fazê-lo. Então, minha ideia é que essa eloquência diagramática de que estou a falar, e que se pode tratar ao longo da Idade Média, pode que comece com essas divisões da natureza, continua com essas relações entre as distintas divisões das ciências, está nutrida por comentários, por glossas, por os estudos, por a interpretação, mas está sempre imbuída, no caso eu mostro um experimento por trás delas, quer dizer, uma observação astronômica, e além disso, essas relações transversais entre lógica e retórica, que eu acho que devem estar presentes, naturalmente, tem-se estudado ao redor da linguagem, mas que estão presentes na instrumentalização das imagens para o ensino e para a representação, né, desta experiência. E, naturalmente, temos por trás algum tipo de demonstração, sobretudo, por quê? Porque as mesmas figuras silogísticas se referem também, né, a uma demonstração dentro dos parâmetros da linguagem formais, mas também se referem àqueles princípios, né, que por si próprios ou pelo contato com a natureza nós podemos aceder a um conhecimento mais geral. Mas por quê? Porque sempre há por trás aquele esforço de fazer ver, colocar diante dos olhos, assim seria uma expressão, entre aspas, diante dos olhos, o que nós queremos provar, assim como acontece no Dragmaticon Philosophiae. E pronto, eu acho que com isto aqui, as relações desse esquema, temos já bastante trabalho. Muito obrigado. José, obrigado. Nós é que agradecemos. Foi uma exposição excelente. E eu abro agora para questões para vocês perguntarem. Andrei, tem uma questão no chat Uma questão? Deixa eu ver. da Loren Quadros. Tá. Loren pergunta: ainda hoje, com frequência, calendários referentes ao ano litúrgico assumem essa forma redonda e subdividida em tempos e períodos? É uma constatação, né? Mais do que Um comentário, sim. uma pergunta, né? É.
Eu tenho talvez uma pergunta. Obrigada, Por José, favor. pela fala interessantíssima. Quando você disse que iria apresentar o uso de figuras, né, sobretudo num sentido demonstrativo, ou talvez de aquisição de um conhecimento novo, eu logo pensei, vamos usar aqui os exemplos dos tratados de botânica e de medicina, que trazem, né, visualmente informações desconhecidas para os leitores e para os jovens estudantes, e talvez, nesse caso, não no sentido tão demonstrativo, mas descritivo, né? E, então, só para saber por que deixaste de fora, se foi uma escolha, ou nesse O que caso, porque acontece é que não... a gente pode imaginar um estudante que não teve contato com as ervas venenosas, por exemplo, pensando num capítulo sobre ervas venenosas, que não teve nenhum contato com elas, então ele passa a ter um conhecimento de um catálogo de ervas que ele desconhecia e que pode potencialmente salvar a sua vida, enfim. Obrigado pela questão. Principalmente por uma questão de tempo. Eu tinha que escolher alguns exemplos, né? Porque eu acho muito útil aquela ideia dos herbolários, né? E penso que na mesma passagem que mostrei do Raimundo Lúlio, onde Raimundo Lúlio pronto assume a classificação da medicina dentro das artes mecânicas, aquelas artes que dão bem-estar, né, ao ser humano, inclui precisamente nos vegetais aqueles conhecimentos que nós podemos ter dos vegetais que podem ser beneficiosos, não fala dos que podem ser prejudiciais, mas fala disso precisamente. Mas eu acho que é um caso muito, muito interessante e muito importante para ser tratado. Mas eu escolhi aquele caso da astronomia precisamente para estender, mas naturalmente com certas restrições, às outras ciências naturais, né? Porque realmente, assim como se aprecia o caminho do Sol de uma maneira circular, da mesma maneira se pode reproduzir, por exemplo, o corpo. Não só os herbolários, né? Mas também o corpo. Há grandes, por exemplo, diagramas fisiológicos, que é muito interessante estudar, porque como tinha uma proibição de abrir os corpos, de fazer as disseções, né? as patologias, então só se tinha o esquema. E então, nesse momento, tu tens, pronto, qual é, entre aspas, a fidelidade entre o esquema, o gráfico do corpo humano e como tratar esse corpo que é doente, está doente. Então, aí há um problema, como dizia, de exégese visual, quer dizer, temos que saber, assim como se perguntava, assim como o Scott diz, temos que saber que não há homens com asas e que voam, ainda que podemos usar a figura, também podemos, né, usar figuras que são, né, reproduzem essa iconicidade, né, de um conhecimento que precisamos ter para cuidar do corpo, né, até para fazer uma cirurgia, porque realmente se fazia, não é? Então, sim, há tantos casos, há tanta riqueza na imagineria medieval, que realmente não dá para pouco tempo, mas tento ser o mais geral possível para dizer, né, que nesse caso há uma referência a um conhecimento, e eles eram muito conscientes dessa diferença de o que é uma figura sensível. E claro, e quando eu, por exemplo, eu ouço a exposição da Ana, penso sempre, e então como eles tratavam o conhecimento singular de cada um desses diagramas? Eu sempre penso, não? Se há um conhecimento natural, como há uma relação com esse conhecimento artificial? Essas imagens que estão tiradas da natureza, estão tiradas da nossa própria atividade e que refletem um conhecimento, né, de uma disciplina. Mas sempre com as restrições da disciplina, né? Não sei se tenho respondido. Obrigado. Aqui uma outra pergunta da Lauren Quadros. Ela diz: fiquei pensando na alegoria do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila,
podemos conjecturar que, de certa maneira, ela talvez, e outros tantos autores do início da modernidade, partam da tradição diagramática medieval? Ela pergunta. Bom, muito obrigado pela pergunta. O que eu gostaria de sublinhar, e que eu tentei fazer ao início da apresentação, é que, sem ter imagens, a linguagem já gera figuras. Se alguém lembra Wittgenstein, Wittgenstein já dizia que a linguagem é build, não é? É figuração. E é incrível que a linguagem possa ter essa condição em distintas épocas, né, do pensamento filosófico. Então, sem dúvida, tem a ver com essa vontade da eloquência representativa que há por trás da linguagem. Quer dizer, assim como o Dédalus é um homem com penas e que voa para o céu, e deixa-me insistir aquela imagem da circunferência infinita da definição de Deus, da mesma maneira, há muitas figuras, né, da linguagem que geram imediatamente uma figura da imaginação e que podem gerar imagens fora de nós e que podem, né, espalhar esse significado e múltiplas interpretações sobre elas. Então, claro, eu lembro muitas coisas também em outros autores que sempre intentam usar uma figura que acorde à imaginação para que seu argumento seja ainda mais eficiente, não é? Então, pronto. Na linguagem já está. E por isso eu falo de um estado pré-diagramático, pré-representativo. Porque, ainda que não há representação, gera a representação, gera a imagem. E a imagem vem depois, pode ser depois, como no caso dos Rothschild Canticles. Mas está aí, né? Não sei se... Santiago, gostaria de perguntar? Uhum. Bem, muito obrigado, José. ¿Puedo falar español? Por favor. Sí, muy bien. Voy a Sí. intentar hacerlo con calma, contra mi natural inclinación. Bueno, te quisiera hacer un par de preguntas. Uno, claro, en la Edad Media sí hay mucha teoría respecto de la retórica, del uso de imágenes, en fin. Ahora, quisiera saber si en los autores que tú estudias o en otros, también hay una teorización como la que tú vas haciendo del uso de la imagen visible. Lo primero que me gustaría preguntar, si se dieron cuenta de que ahí también hay un elemento de teoría del conocimiento, usando la palabra en sentido amplio, tal como lo hay en el lenguaje o no tanto. O en qué medida se puede extender los estudios de retórica a este otro elemento. Lo otro tiene que ver en parte con esto, con la distancia que hay, o también en cierta forma irreductibilidad o heterogeneidad entre la imagen lingüística prefigurada en el lenguaje y la imagen sensible, sobre todo en lo que se refiere a conceptos o intentos de figuración de conceptos metafísicos. Me explico, y es que me tomo del primer ejemplo que pusiste, que es el de la esfera, ¿sí? Que al final, claro, es como una especie de metáfora o doble metáfora que se corrige a sí misma. O sea, una esfera cuya circunferencia no está en ninguna parte es un límite negado. El punto, el centro, también es un límite negado, una especie de... Sí, se capta la metáfora como inevitable, pero se la corrige, se la niega. Claro, eso se puede hacer con el lenguaje, pero ya no se puede hacer diagramáticamente. O sea, con el diagrama que tú pusiste, si no está la explicación anterior, no se entiende sencillamente. Entonces, si observas ahí más frecuencia en uso de esquemas donde la imagen sirve más o es más adecuada a la realidad, de uso de esquemas para ilustrar conceptos metafísicos, si piensas que ahí puede haber alguna cosa que caracterizar de manera distinta, ¿no? Eso serían las cosas que me gustaría preguntar. Y muchas gracias por la presentación. Obrigado, Santiago. Muito obrigado pelas questões que colocaste. Principalmente, eu acho que
as duas coisas que tens colocado são os objetivos mesmos desse estudo. Por quê? Porque realmente aquela relação entre a retórica e as outras disciplinas, sobretudo a lógica, é uma coisa que tem que ter cuidado, sobretudo ao redor, né, da vigência, né, da validade da atividade disputativa ao longo da Idade Média. E é muito importante ter em conta isso. Então, sempre há uma problemática por trás de se a retórica é demonstrativa ou não é demonstrativa. Quer dizer, se adornar a linguagem, fazer ela muito mais fácil por meio de colorar, como dizem eles, dar cor, dar uma cor à linguagem, facilita a compreensão, e depois dessa facilitar a compreensão estão aquelas figuras, né? Aquelas figuras sensíveis. Esse é um grande problema, e claro, tem autores que concordam e outros que não concordam, né? Então, no caso, por exemplo, do Raimundo Lúlio, ele concorda 100% com a ideia de que umas figuras sensíveis podem transmitir conhecimento. Mas há outros que não, que nem sequer as figuras próprias da retórica na linguagem podem transmitir um conhecimento ou podem ser demonstrativas, não é? Precisamente é tentar mostrar que há esse debate, primeiro, sobre a possibilidade de fazer demonstração com figuras da linguagem, com metáforas, porque onde há uma reflexão sobre o uso de imagens sensíveis é sempre nos capítulos da retórica que tem a ver com as metáforas. Porque as imagens visuais, artificiais, são metáforas. Tu fazes uma translatio, né, do conteúdo linguístico, do conteúdo que queres apresentar, para aquelas figuras, para que sejam mais atrativas, né? E até agora é o que tenho localizado. Mas eu estou muito interessado, sobretudo, se a eloquência leva à sabedoria, né? E se realmente a sabedoria precisa da eloquência, né? Então, claro, essa é a discussão do fundo. Porque, se nós lembramos de um livro muito interessante, que está cheio de representações, que é Charles de Bouvel's Liber Sapientia. O Liber Sapientia está cheio de imagens, e precisamente é por essas imagens e essas figurações que o Bouvel's acha que seu livro está cheio de sabedoria, né? Ele como que resolve já esse problema, mas não que esteja resolvido, mas tirar um pouco a imagem de que a representação visual é só uma decoração, não? Um adorno artificial e que não transmite conhecimento, está por trás do debate entre sapientia e eloquência, e se a retórica faz parte do exercício dialético. Isso é o que acho que é o debate que está por trás disto, né? Muy bien. E a outra questão é, que ya no lembro cuál era, disculpa. No, si ves diferencia, de hecho, en ilustraciones de intentos de concretar en imagen conceptos metafísicos abstractos y diagramas de otras realidades que por su naturaleza pueden estar mucho más próximas a la experiencia, ¿no? En fin, como una clasificación. No, sí, es una pregunta, si hay diferencia de énfasis o si hay también un intento fuerte de ilustrar diagramáticamente cuestiones metafísicas, digamos. Sí. Sim, aí o que vejo é que principalmente a imagem mais utilizada é o círculo. Em um estado pré-diagramático, quer dizer, sem representação visual, e já depois com representação visual, sobretudo no caso do Raimundo Lúlio. E já o Raimundo Lúlio se espalha depois do século XIII de uma maneira enorme, quer dizer, por esse uso, né, do círculo, né, aquela citação do Buenaventura, né, que é tão clara nesse sentido, né? Se há um alfa e um ômega que são a mesma coisa, então sempre a representação, se nós queremos fazer uma expressão imaginária, né, diagramática eficiente daquele alfa e ômega, porque ele já não falava da sentença do Liber, né,
Quatro Filosoforum, ele já fala daquela, né, unidade divina. Então, o círculo está presente. E não só lo achamos em Raimundo Lúlio, sino também em outras tradições, sobretudo em tradições andaluzias, ou Ibn Arabi, e aquele livro que é muito célebre do século X, que depois teve muitas versões em hebraico, que é chamado Livro de los Cercos, de Ibn Zir, do século X, onde toda a especulação da unidade neoplatônica, da unidade divina, é representada num círculo, não é? Então, aí já há uma matriz, né, para seguir os passos, né, daquelas representações visuais. Mas eu sempre vou insistir nisso. Por trás de uma representação visual, há uma grande elaboração discursiva. Muitos debates metafísicos. Então, realmente, não é que seja a imagem por si própria. É a imagem que se nutre desse debate que há por trás. Por isso o primeiro exemplo é claro, né? Se há uma tradição que já tem essa sentença, né, assume, interpreta, reelabora de distinta maneira, aí é onde surge a necessidade de ter uma imagem. Não é? Aí é onde surge a necessidade, e a imagem adquire mais sentido para quem conhece essa tradição toda. Porque no caso do Rothschild Canticles, a ser um texto de fora do âmbito escolástico universitário, já é mais para divulgação, se se quer, né? Mais para divulgação, mais uma coisa didática, meditação pessoal, que é uma coisa de discussão mesmo metafísica, né? Então, cumpre muitas funções, mas é importante sempre ter em conta que por trás há grandes esforços, né? E, por exemplo, aquela imagem do Dragmaticum, toda a teoria que há sobre as latitudes da forma esférica, né? Isso, astronomia, Andaluzia, árabe, muçulmana, latina, né? Os distintos pontos de vista onde se pode observar o Sol. Há grandes tratados sobre isso, mas se querer resumir aquilo, fazes uma imagem, né? Então, sempre, por trás há sempre uma grande elaboração. Então, não é por acaso que aparecem as imagens, né? É porque há conhecimento e discussão por trás. Obrigado. Muito obrigado. Marcos Boeira. Olá, boa tarde. Muito obrigado, José, pela tua exposição. A minha pergunta converge um pouco com a segunda do Santiago, mas ela orbita mais em torno da lógica, né? A lógica dos predicáveis. Nós temos as representações da árvore de Porfírio, por exemplo, né? Mas eu queria te perguntar especificamente essa questão do diagrama dos predicáveis, né, no medievo tardio, né, como isso, de alguma forma, também se reproduz ao modo de imagem, levando em consideração os entes de razão, né? Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito. Te agradeço, muito obrigado. Pronto, realmente, no século XIV acontece uma grande crítica, né, da árvore porfiriana, né? Porque o mesmo Buridanus pensava que nessa árvore que tu tens uma rama que vai de um polo oposto ao outro, né, do sensível e insensível, animatum e inanimatum, tu podias colocar antes do inanimatum qualquer outra coisa, né? Qualquer outra espécie. Então, no fundo, a árvore poderia virar quase ilimitada, né? Então, ela não é suficiente, né, para representar todos, né, os conceitos gerais e seus derivados, né, de especificidade, né? Então, se há uma grande crítica, vemos sobretudo em Buridanus, né, e há um tratado que já é atribuído ao Augustinus da Ancona, é atribuído porque só há uma edição, acho, do início do século XVI, que é precisamente a destruição da árvore porfiriana, mas essa destruição é pelo contrário. Para ele, a árvore porfiriana não é que não tenha a ver com os singulares ou com a natureza ou os conceitos que nós formamos delas, gerais e suas distintas coisas específicas, né? Mas porque a árvore porfiriana não inclui os seres sobrenaturais.
Acho que o Agostinho d'Ancona não tinha conhecido Raimundo Lúlio, que sim tinha feito uma árvore com os seres sobrenaturais, mas o que nós vemos é que a árvore como imagem, e insisto no ponto que agora falava para Santiago, sempre essa imagem tem por trás um debate muito complexo, uma discussão. Então, realmente, a imagem se nutre da discussão. Mas, pronto. E a árvore vem mesmo dos comentários de Aristóteles. Ele falava de uma linha predicamental. Mas eles achavam que essa linha se podia dividir, né? E então surge a árvore. E a árvore, pronto, a primeira vez que publicada, ou publicada não conhecida em Petrus Hispanos, mas nós não sabemos, circulava antes. Quer dizer, podemos fazer toda uma... Eu te posso enviar alguns artigos que tenho sobre isso, que já eu tenho trabalhado aqueles estudos e podes dar uma olhada, mas eu acho que essa evolução da árvore porfiriana, o que é testemunha da evolução do debate e das mudanças do debate. E, sobretudo, se há prioridade para um conhecimento dos objetos extramentais, fora da alma, e só a relação com os conceitos gerais em mediação com a linguagem e os significados, ou tem uma raiz, né, nos princípios sobrenaturais. E se tudo isso pode entrar, né, cabe naquela representação. Mas realmente é o problema, né? O problema está por trás da árvore, né? Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Rosa, eu gostaria de falar uma coisa. Obviamente, a Idade Média tem essa característica de que as figuras sensíveis elas são utilizadas, né? As imagens sensíveis são utilizadas no ensino. Não há uma... Sempre há na Idade Média essa utilização da imaginação para auxiliar a sabedoria, né? Vejo que o seu problema seria entre sabedoria e essa, como você diz, a eloquência, né? A eloquência no sentido da retórica, mas também há uma interpretação visual que também passa a ter na figura sensível, né? Nas figurações sensíveis. Isso para mim parece ser uma característica do período medieval e que vai se diluindo com o tempo, ou seja, vai se passando para uma abstração cada vez maior do conhecimento e uma não utilização tão extensiva das imagens e da eloquência para o ensino, para o aprendizado. Você concorda com isso ou não? Realmente, com o crescimento dos estudos sobre os diagramas, tanto em distintas disciplinas, vemos que realmente o uso dessas ferramentas, tanto para a discussão como para o ensino, não se esgotou com a Idade Média. E, além disso, eu tenho que indicar que os problemas de discussão sobre as imagens vêm, naturalmente, dos filósofos antigos, né? Nós vemos uma explosão, né, nos manuscritos medievais, mas os filósofos antigos sempre privilegiam a visão como aquele primeiro sentido, né, que serve para o conhecimento. De qualquer maneira, sempre, quando estamos frente a um comentário de ânima, sempre estamos ante o texto de Aristóteles que dizia, pronto, primeiro abres os olhos, vês as coisas, e já depois começa, né, aquela admiração, né? Inclusive, é uma coisa que o mesmo Roger Bacon problematiza pouco depois, nessas páginas que eu mostrei de sua obra, né? Essa admiração é porque há um contato sensível permanente. Então, eu acho que
pronto, é uma característica medieval o uso dos diagramas, essa proliferação, mas na filosofia antiga também está, e nem falar, né, da atualidade. Esse exemplo que tenho dado do Wittgenstein, quer dizer, sabemos que Wittgenstein se inspirou em aquelas reproduções que se faziam os juízes, né, quando tinham alguns problemas, né, eles utilizavam representações para explicar o que tinha acontecido. Quer dizer, bonequinhos e tal. E ele se inspira nesse uso judicial, né, desse tipo de representações para falar que a linguagem é figuração. Então, realmente acho que é um grande recurso que nós temos e que, pronto, na Idade Média se contagiou completamente para a Idade Moderna, porque há muitas reproduções dos diagramas manuscritos nos primeiros impressos. Então, isso também é um tema de estudo muito interessante, porque há uma ressonância na Idade Moderna que continua. E pronto, há uma representação arbórea, já que o Marcos falou, até na enciclopédia de D'Alembert, né? Porque a enciclopédia é uma árvore, não é? Também é uma árvore. E eles têm a árvore, é uma árvore enorme. E a primeira página da enciclopédia, uma árvore assim, né? Com cada um dos desenvolvimentos e das ramas. Então, realmente é um recurso fantástico, mas, claro, cada estudo e cada exemplo tem uma grande discussão por trás e uma grande riqueza. Isso no sentido de uma sabedoria, num sentido expandido, né? Num sentido extenso, onde se abarcam todas as disciplinas. O conceito de filosofia como sendo todas o quadrivium, o trivium e as outras disciplinas. Mas, com o passar do tempo, a filosofia vai se restringindo a algo muito mais abstrato e sem diagramação, né? Eu acho que é nesse sentido que eu quis me referir. Bem, se não há mais nenhuma questão, nós podemos encerrar. Santiago, quer falar alguma coisa? Sí, una cuestión práctica acerca del horario de mañana, porque no sé si hoy día hubo algún desfase, por lo menos respecto de lo que tengo en la página de la sociedad. O horário de amanhã, eu vou projetar de novo aqui o calendário de amanhã, tá? Às 14 horas, nós temos a participação do Martin Hunen, que é o presidente da Société, que vai fazer uma pequena locução. Às 14h30, a colega Meline vai falar. Depois, às 16, és tu, Santiago. También. Ok? Muy bien. Perfecto. E para quem está matriculado e seguindo o workshop de paleografia latina, começa amanhã às 9 horas. Muy bien. Muito bem. Bom, podemos encerrar, então. José, obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi muito instrutivo. Aprendi bastante e tivemos a honra de ter a sua presença aqui. Obrigado. Então, podemos encerrar. Ok? Bye. Até logo a todos. Até amanhã, a todos e todas.